bem-vindo ao nosso programa Recado do Céu. Nesse programa, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Deus quer falar com você hoje. Vamos meditar em Marcos capítulo 3, versículo de número 31. O título da mensagem de hoje, do Recado de Deus para nós hoje, é o seguinte: quem tem direito às bênçãos de Deus? É uma pergunta. Quem tem direito? Todos têm direito? Vamos lá, Marcos 3, 31 ou 35. Está escrito assim: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. A multidão estava sentada ao redor dele. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. Ele lhes perguntou: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Então, olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Olha que profundo esse texto aqui. Jesus estava ensinando para uma multidão. Daqui a pouco chegou a mãe de Jesus, Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Judas e Simão. Chegaram e falaram assim: manda chamar Jesus, disseram para os discípulos. Manda chamar Jesus que a gente quer falar com ele, né? E aí chegaram até Jesus e interromperam a mensagem de Jesus. Jesus estava pregando, interromperam e disseram para Jesus: Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar com você. E Jesus falou assim: o quê? Quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são os que estão aqui, não os que estão lá fora. Parece uma indelicadeza com a mãe dele e os irmãos, mas não era. Jesus estava dando uma lição. Por quê? Porque não adianta a Maria ser parente, mãe de Jesus, que ela precisava de um Salvador, ela precisava de Jesus. Os irmãos de Jesus, não adiantava ser irmão de Jesus, teria que estar ouvindo a palavra de Deus para ser salvo. O que Deus quer nos ensinar com isso? Que não adianta a gente ter parente muito usado por Deus. Não adianta o nosso pai ser pastor, a nossa mãe ser pastora. Não adianta a gente ter alguém dentro da casa da gente muito usado por Deus. Nós temos que ser usados por Deus. Você pode ver, quem tem direito às bênçãos de Deus, que é a pergunta que eu fiz. Quem tem direito são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Uma coisa interessante do texto aqui é que a mãe e os irmãos de Jesus estavam do lado de fora. Tem muita gente do lado de fora. Não, tem muita gente que não entrou no Evangelho. Está só rodeando. Pessoas às vezes estão até na igreja, são até obreiros, são até pastores, mas não entraram ainda. Estão do lado de fora, não entraram no Evangelho, não mergulharam de cabeça. E Deus está procurando pessoas que ouçam a sua voz. Então não interessa se é parente, não interessa se é presbítero, se é diácono, não interessa nada, não interessa se está ouvindo a palavra de Deus. É um ensinamento que Jesus nos deixa hoje. Olha, quem são minha mãe e meus irmãos? Todo que fizer a vontade de Deus é que é meu irmão e minha mãe. Então, se é meu parente mesmo, tem que estar aqui dentro. Eu não vou lá. E Jesus não foi. Então, quer dizer, deu a entender que não foi. Então, nós precisamos também chegar mais perto de Deus e ouvir a sua voz. Não fazer igual Marta, que estava inquieta com um monte de coisas e não ouviu a palavra de Deus, mas a sua irmã Maria, né, no livro de João diz, Maria ficava ali ouvindo a palavra do Senhor. Então nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Por que muitos estão do lado de fora, igual o texto aqui diz? Não querem congregar. Muitos estão fora da igreja, se decepcionaram com pastores, se decepcionaram com igrejas e estão do lado de fora. E dizem assim: mas um dia eu fui muito usado por Deus, mas eu tenho um coração reto, mas eu não faço maldade para ninguém, de vez em quando eu dou meu dízimo. Está do lado de fora, não quer congregar, está do lado de fora. E no último dia vai ficar complicado. A Bíblia diz: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Você é um desses alguns? Volte para o caminho do Senhor, porque depois você vai chegar até aqui dizendo: manda chamar Jesus aí, eu quero fazer uma oração a ele, fazer um pedido. Jesus não vai atender. Eu quero entrar no céu. Não, vocês não são minha mãe, meus irmãos, eu não conheço vocês, porque vocês não ouvem a minha voz. Eu uso os meus servos para falar na igreja, uso os meus servos para falar na rua, em tudo quanto é lugar, e você não dá atenção, não quer congregar, está do lado de fora. O que mais que a pessoa está do lado de fora? Aqui o mistério é muito profundo. A pessoa está do lado de fora, por exemplo, quando ela se casa errado, né? A pessoa casa errado, depois quer direitos. Deus, como é que é? O senhor não disse isso, disse aquilo, disse que meu marido está nas mãos do Senhor, disse não sei o quê. Deus não disse nada disso. Deus mandou não entrar em julgo desigual. Deus mandou orar em tudo para poder buscar revelação, para se casar também.
O livro de Provérbios diz, capítulo 16, versículo 1, cabe ao homem formular os seus projetos, mas é do Senhor que vem a resposta. E nós não pedimos resposta e namoramos e casamos com quem queremos, depois queremos que dê certo. Estamos do lado de fora, não estamos ouvindo a voz do Senhor. E se está ouvindo, não está pondo em prática. Então é muito profundo esse texto aqui. Então a primeira coisa que significa quando a pessoa está fora, ela não está congregando. Segundo, casou-se errado. Terceiro, ficam distraídos na obra de Deus. Às vezes a palavra está sendo pregada, o irmão está assim, ó, aéreo, olhando para um canto, olhando para o outro, distraído, está do lado de fora. O corpo está dentro da igreja, a cabeça está fora. Então Deus quer que nós estejamos dentro, ouvindo a sua voz, atento ao culto, atento ao que Deus está falando aqui agora. De repente você abre esse vídeo, você está ouvindo, daqui a pouco você vai fazer comida, vai fazer outra coisa, esquece o vídeo aberto e não presta atenção no que Deus está falando com você. Você também está do lado de fora. Deus está querendo que nós entremos pela porta estreita, pelo caminho, ouvir melhor a sua voz e não ficar distraído como Eutico. A Bíblia no livro de Atos conta a história do Eutico, que enquanto o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho, ele estava sentado na janela. Daqui a pouco ele cochilou e puf, morreu, meus irmãos. O apóstolo Paulo teve que ir lá embaixo orar para ressuscitá-lo. Quantas pessoas estão cochilando no culto, cochilando fisicamente, cochilando espiritualmente. O pastor fala uma coisa, ele entende outra. O irmão canta uma coisa, dá uma palavra, ele entende que é indireta para ele, porque está distraído, está do lado de fora. Quem está do lado de fora não entende bem a mensagem. Não vamos ficar distraídos. E por último, estão com a vida no pecado, então estão fora. Muitas pessoas estão completamente perdidas no adultério, na fornicação, nos vícios, fazendo coisa errada, caluniando, falando mal da igreja, falando mal do pastor. Então estão do lado de fora, não tem direito às bênçãos de Deus. Para ter direito às bênçãos de Deus, temos que estar do lado de dentro, temos que entrar na arca. Se sair da arca, perde a vitória. Noé falou para aquela população: entrem na arca, porque Deus vai mandar o dilúvio e vai consumir todo mundo. E aquele povo não acreditou, desdenhou de Noé, disse que ele era um bobão, que ele era um gagá, muitas coisas deveriam ter dito. E aí quando o dilúvio veio, somente Noé e a sua família foram salvos. Deus quer que nós fiquemos dentro, não sejamos como esse povo de Noé, não sejamos como o povo de Sodoma e Gomorra, e não sejamos como a mãe de Jesus e os irmãos, que Jesus estava pregando, eles acostumaram tanto com Jesus que já não ouviam mais a sua voz. É também chamado de a familiaridade, isso é perigoso, né? Às vezes a gente, o pastor vai pregar? Eu já conheço o que ele vai pregar. Aquele irmão vai cantar? Já ouvi cantando muitas vezes. A familiaridade atrapalha a espiritualidade. Você se acostuma tanto com a pessoa que você não quer mais ouvi-la. É perigoso demais isso. Isso pode trazer uma derrota espiritual para as nossas vidas. Então vamos meditar, vamos entrar pelo caminho do Senhor e nós vamos ter direito às bênçãos do Senhor. Tem muita gente que fala assim, nós não temos direito a nada. Lógico que tem, irmão. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós por nós mesmos não temos direito, mas Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Então nós temos direito à cura, temos direito à prosperidade, temos direito à salvação, ao perdão dos pecados, graças a Deus, e ao livramento de toda a obra do inferno. O diabo não vai calar a nossa voz, não vai confundir a gente, porque nós temos certeza que nós temos direito. Mas tem que ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um recado do céu para o seu coração. Continue entrando no nosso canal no YouTube, www.youtube.com, Apóstolo Evani Vieira Lage. Ali você vai ver muitos programas, muitos episódios que vão edificar a sua vida. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.